Muito bem, pode soltar o endereço aí para nós. Romanos capítulo 16, o verso 10, nós vamos ler apenas a primeira parte desse versículo, ou seja, somente a parte A do versículo. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Então o nosso assunto dessa noite é esse. Pode soltar aí, bota o carimbo aí na tela. Mensagem é aprovado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Querido, eu nunca vi uma biografia tão pequena. Acho que é a menor biografia de toda a Bíblia. Você não encontra mais nada a respeito desse homem em toda a Bíblia. Pode procurar. Mas ao mesmo tempo em que é uma biografia tão curtinha e que você não encontra mais nada a respeito desse homem, me veio uma pergunta: e precisa mais? Porque ao mesmo tempo o versículo fala tudo. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Ou seja, é como se Apeles recebesse de Deus, e mais precisamente de Paulo, que está falando essas palavras, um carimbo de que ele foi aprovado. E aí me vem à mente, você sabe que eu gosto dessas coisas de imaginar certas coisas. Jesus com um carimbo, uma fila vindo a ele, e ele bota lá, aprovado, desaprovado, aprovado, desaprovado. Não será assim, evidentemente, mas a palavra diz para mim e para você, lá em Mateus 25, que ele colocará à sua direita as ovelhas, o bode à sua esquerda, ou seja, os aprovados à sua direita e os reprovados à sua esquerda, e que ele vai proferir duas sentenças. Querido, muitas pessoas ficam inventando um monte de coisa que vai acontecer depois da morte. Querido, depois da morte veio o julgamento, e a palavra de Deus diz que só tem duas sentenças: absolvido ou condenado. A Bíblia diz que Jesus vai dizer aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino dos céus, que está preparado desde a fundação do mundo. E que ele dirá aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno com o diabo e os seus anjos. Ou seja, de um lado estarão os aprovados, do outro lado estarão aqueles que foram reprovados. Mas eu gosto dessa expressão, aprovado em Cristo. Querido, o que uma pessoa precisa para ser aprovado? Passar na prova, sim ou não? Passar na prova, ela precisa ter notas boas, ela precisa alcançar o índice necessário para ser aprovada. Ou seja, quando Paulo diz, saudai a Apeles aprovado, é sinal de que Apeles passou na prova, de que ele recebeu boas notas, de que ele recebeu o índice que precisava para ser aprovado. E querido, eu preciso, e você vai concordar comigo, entender uma coisa: um homem do quilate de Paulo, da sinceridade de Paulo, jamais Paulo diria essas palavras referindo a alguém se isso não fosse verdade. Você concorda comigo? Ele não iria empenhar a sua palavra em cima de alguém que pudesse de alguma forma fazer com que as suas palavras não fossem verdade. E aí eu pergunto, porque essas coisas às vezes nos incomodam, o Espírito nos incomoda. Paulo diria isso a meu respeito: saudai a Joel aprovado em Cristo, saudai a Marcos aprovado em Cristo, saudai a Vinícius aprovado em Cristo, saudai a Rafaela aprovado em Cristo. Será que Paulo poderia dizer isso a respeito de cada um de nós? Como que se ele estivesse dizendo: olha, você alcançou o índice, você alcançou a nota, você foi aprovado em todos os quesitos da sua vida.
Porque para ser aprovado, o aluno tem que ter média boa em todas as matérias. Não adianta você tirar 10 em matemática, tirar 4 em português, que você vai ficar reprovado. Uma coisa não compensa a outra, ou seja, você tem que ter o nível, a média, a nota necessária em cada uma das matérias, verdade ou não? E segundo o que consta o texto, Apéles foi. Eu acho isso bonito, querida. E aí vem uma pergunta. E nós? Vamos ver algumas áreas, algumas matérias, entre aspas, em que nós fôssemos julgados, fôssemos observados e fôssemos arguídos, se nós teríamos as notas necessárias para passar. Por exemplo, no quesito como marido, qual seria a nota que nós, como maridos, receberíamos? Se perguntássemos às nossas esposas, e ela fosse sincera, evidentemente, qual a nota que você dá para o seu marido? E se fosse o inverso, você como esposa? Se o seu marido também fosse sincero, tivesse coragem de dizer a verdade, qual a nota que ele daria para você? Mas o pior de tudo, querida, é que às vezes você pode estar agradando a mim como marido e você pode estar agradando a sua esposa como esposa, mas não é essa a questão é se você está aprovado em Cristo. Se Deus está olhando para você como marido, se Deus está olhando para você como esposa e está aprovando a sua atitude, a sua maneira de ser como marido e como mulher. Porque, querido, para minha insatisfação, evidentemente, eu conheço casais, inclusive, que na igreja estão ali de mãozinha dada e para todo mundo, comparecem diante da sociedade, chegam em casa até de cama separada, dormem. Um casal assim não pode ser aprovado por Cristo. Não vai receber a nota necessária. No quesito pai, como é que eu tenho, se perguntasse aos nossos filhos, e eles também fossem sinceros em receber, qual a nota que nós como pais, você como mãe, você como pai, qual é a nota que você receberia? É sempre citado, né? Aquela ilustração da criança que queria morar, e perguntou ao pastor se podia morar na igreja, e o pastor perguntou por que ela queria morar na igreja. Porque aqui meu pai e minha mãe não brigam, não discutem, estão sempre bem. No quesito filho, você receberia a nota para a sua aprovação diante de Deus? Você tem sido um filho obediente, você tem sido um filho que tem honrado seu pai e sua mãe? Ou você é daquele tipo respondão, rebelde, malcriado? Como servo de Deus, como alguém salvo em Cristo Jesus, como é que tem sido a sua postura como um servo de Deus? Tem realmente sido um servo fiel? Daqueles que vai ouvir a aprovação, tão aprovado a tal ponto de ouvir dele: vinde, servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu gosto quando Jesus diz lá em João 15:15, diz assim: olha, eu já não mais os chamarei de servo, porque o servo nem sempre sabe o que diz, o que faz o seu Senhor, mas eu agora os chamarei de amigos. Você tem sido muito mais do que servo, você tem sido amigo de Deus, amigo de Jesus, lembrando que amigo não trai, amigo não fala mal, amigo está sempre pronto a servir, amigo está sempre do lado. É essa
a nossa postura, carimbo aprovado, o nosso testemunho. Qual é a nota que nós poderíamos receber como testemunho? E aí, quando eu digo testemunho, querido, em todas as áreas da nossa vida, no seu trabalho, na sua empresa, todos gostam quando você chega, traz luz naquele ambiente, traz uma atmosfera de paz. Fulano chegou, e às vezes até uma pessoa que à noite passou a noite atribulada, um colega chega e diz: eu queria falar com você, porque sabe que você vai trazer para ele uma palavra de paz. É sério isso, querido. Quando eu estava construindo a minha casa certa vez, e nós fomos comprar piso, eu e minha esposa, aí veio um rapaz lá, e todo muito conversado e tal. E outro dia nós chegamos para um outro vendedor, e ele não estava, e nós falamos: mas fulano ali, o outro colega, falou isso. Que rapaz? Não é nada disso que ele está falando, papapá. E o miserável ainda diz que é crente, falou assim. Sabe, isso dói. Então lá no nosso trabalho, na sua rua, você tem testemunhado. Todo mundo sabe que naquela casa, número tal, da rua tal, mora um crente, uma família crente. É lá que quando eles estão desesperados, quando recebem a notícia ruim, é para lá que eles correm em busca de uma palavra de consolo, de conforto. Ou você é daquele que briga com tudo enquanto é vizinho, que ninguém quer saber de você? Se cai uma folha da mangueira dele para o lado do seu quintal, você vai lá e joga ela de volta no quintal dele. Eu conheci um pastor, quando nós abrimos, na época eu era da Igreja Batista do Ibis, né? Já faz bastante tempo, assim que me converti, a igreja abriu um trabalho em Santa Leopoldina, lugar difícil. E o líder que foi para lá, alugou uma casa, e alguém chegou e amarrou o cavalo lá na cerca da casa onde ele morava. E o cavalo foi e comeu, pegou uma torceira de cana que estava lá e comeu as canas. Ele foi na delegacia e deu parte. Claro que o cavalo não devia ter comido as canas dele, mas a ponto de ele chegar e ir na delegacia dar parte, que o cavalo do cara comeu a cana dele, queria indenização pelas canas, você imagina o testemunho que deixou. Ao olhar para o testemunho dele, aquele moço jamais iria se converter, pode ter certeza. Seu testemunho na escola. Diz o ditado que quem cola não sai da escola, sai, é só estudar. Sabia que a cola é pecado? Tem gente que acha que colar aquelas olhadinhas, a cola é pecado. Você está roubando conhecimento do outro que você não tinha. Seu testemunho no falar. Quando você abre a boca, todo mundo percebe. Esse é diferente. É bom quando você começa a falar, no ambiente ali, depois alguém chega para você e fala assim: você é crente, não é? Aí você tem que encher a boca e falar: graças a Deus, sou servo do Senhor Jesus. Ou, muitas vezes é o contrário, né? A pessoa fala, que depois, quando ela diz que é crente, alguém fala assim: eu, hein? No seu ouvir, o que você anda ouvindo? Você está emprestando o seu ouvido para ser canal de fofoca, de maledicência? Quando alguém chegar para você para falar agora, eu ouvi dizer, opa, se ouviu dizer, quero saber não.
Ó, vou te falar um negócio aqui, mas não, então deixa quieto. Fala nada não. No seu olhar, o que você anda olhando? Na tela do seu computador, do seu celular, do seu smartphone, do seu tablet? Seus negócios têm sido honesto, sincero nos seus negócios? A palavra de Deus diz que a fala do crente tem que ser o quê? Sim, sim, não, não. Tá bom o carro? Tá. Não tá? Não tá. Tá precisando fazer isso, isso, isso. Pastor, mas se eu falar isso eu não vendo. Vende. Talvez não vende por preço que você está pedindo, mas vende mais barato um pouco, mas vende. E eu já contei essa história aqui. Irmão Gessi, lá da Igreja da Glória, anunciou, na época que tinha aquele Verona antigo, ele disse, o carro está assim para você fazer isso. Eu falei, mas você está me falando isso? Eu estou te falando porque é isso que tem. Gostei da sua sinceridade. Quanto você quer tanto? É meu. Você tem que tomar cuidado, empenhar a sua palavra, tem que ser aprovado naquilo que você diz. Preguei esses dias aqui, que nós vamos dar conta de tudo aquilo que nós falarmos. Está lá no livro. No trânsito, você quer ver crente ser aprovado? É no trânsito, quando ele toma uma fechada. Vai com Deus, meu amigo. Deus te livre, Deus te abençoe, te guarde de todos os acidentes, todo mal. É assim? O primeiro você xinga, fala um palavrão, vai tomara que você meta a cara num poste aí, é assim? Já contei isso aqui também. Pastor Jeremias, num daqueles momentos, todos nós damos uma cochiladazinha, já viu? No trânsito, quando dá uma bobeira, acaba fechando alguém. Ou então tem aquele ponto cego que a gente... E ele aconteceu isso, e o cara abriu o vidro, ele com o vidro fechado, só via o gesto, sabe? Levantava o dedo, aquele negócio todo, e foi atrás. Quando parou no sinal, ele começou a falar, o pastor baixou o vidro e disse, ô meu irmão, desculpa aí, ô pastorzão. Não precisava ter passado por essa vexama, né? E o carimbo dele, qual é? Aprovado? Como obreiro, qual a nota que Deus dá para você? Você tem sido aquele obreiro responsável? Ou você só aparece de vez em quando, só vem na igreja quando você está na escala de alguma coisa? Você receberia o carimbo de aprovado como obreiro? Você tem sido fiel a Deus? Eu disse, cada quesito, cada matéria você precisa de ter aprovação. No quesito fidelidade a Deus, no que pertence a Deus, seu carimbo é aprovado? Você está sempre disponível para a obra do Senhor? O irmão seu precisou de você meia-noite, uma hora, qual hora que seja, você está disponível? Jesus disse assim, olha, quando você visitar o enfermo, quando você vestir alguém que estiver nu, quando você der comida a quem tem fome, roupa para quem tiver, para precisar de vestir, você está fazendo para mim. Como cidadão, você tem sido cumpridor dos seus deveres? Honesto? Ficha limpa? Você tem medo quando alguém chega assim, me presta um documento seu que eu vou puxar a ficha ali no Serasa e no SPC? Você tem medo? Ah, meu filho, pode puxar onde você quiser ir. Querido, certamente a Apelles passou em todos os testes.
E aí eu volto à pergunta: passaríamos nós, temos passado em todos os testes, todas as áreas da nossa vida? No boletim espiritual de Apélio só tinha nota boa. E o nosso? Eu nem sei, que faz tanto tempo que eu já saí das carteiras escolares, mas antigamente, na minha época, era a nota azul ou vermelha. De 7 para lá era azul, de 7 para baixo era vermelho. Acho que hoje não tem isso mais não. Mas que tipo de nota eu e você receberíamos, azul ou vermelho? Não, nessa questão aqui, frequências no culto, azul. Na frequência sinceridade, mais ou menos, uns 5. No quesito testemunho, 3, 4. Não vai passar. Não vai passar. Porque a média não foi alcançada. Saudai Apéles, aprovado em Cristo. Ô querido, o desejo de Deus é oxalá que cada um de nós recebêssemos o carimbo aprovado. E o que é mais maravilhoso é que eu e você ainda não partimos dessa vida com o boletim em notas vermelhas. Nós ainda podemos melhorar. Ainda há tempo. Vamos entrar aí na recuperação, mas vamos alcançar a nota que Deus quer de nós. Abre 2 Timóteo 2,15 para me encerrar. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura apresentar a quem? De que forma? Veja bem, não é procura te apresentar diante das pessoas. Apresentar-te diante de Deus. Até porque se você estiver aprovado diante de Deus, consequentemente você vai ser aprovado diante dos homens. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Querido, se fôssemos chamados hoje, agora, nesse momento, daqui a pouco, a presença de Deus, o carimbo sobre nós seria aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Sabe, às vezes é tão feio, tão horrível ser envergonhado diante dos homens, né? Quando a gente passa uma vergonha, nossa, a cara queima, fica vermelho igual o camarão. Você já imaginou ser envergonhado diante de Deus? Procura então apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Querido, não tem coisa melhor do que você andar de cabeça erguida, não ter medo de encontrar ninguém que possa apontar o dedo para você ou de alguma forma te confrontar. É horrível quando você sabe de alguém que está caminhando e numa direção vem alguém lá, a pessoa muda de rumo, dobra a esquina. Não posso passar diante daquela loja porque o cara vai me cobrar. Se horrível é ser envergonhado e passar vergonha aqui neste mundo, imagine diante de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem a palavra da verdade.
Ou seja, a nossa vida não pode ser uma mentira. Nossa vida tem que ser uma verdade. Crente não pode mentir. Você estava lá? Estava. Não estava? Não estava. Você viu? Viu. Você não viu? Não viu. Foi? Foi. Não existe meia verdade. Meia verdade é mentira. Então, querido, esse é o conselho de Paulo a Timóteo e, consequentemente, a mim e a você. Vamos procurar apresentar a Deus aprovado, não tendo nada de que nos envergonharmos e sempre manejando bem a palavra da verdade. Ou seja, o que eu falar, você pode confiar. Por que eu deveria acreditar em você? Porque você é um servo de Deus e um servo de Deus maneja bem a palavra da verdade. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos estar sempre recebendo de Deus este carimbo aprovado, como a Péles foi e como Deus espera que eu e você sejamos. Amém, querido? Aleluia. Fique em pé, deixa eu abençoar a sua vida. Deus querido, nosso Pai. Ah, Deus, como é bom a Tua palavra e encontrar palavras como esta. Saudai a Péles, aprovada em Cristo. Ó Deus, é esse tipo de saudação que queremos para as nossas vidas, Senhor. Que sejamos, ó Pai, aprovados em Cristo. Que ao ser conferido, ó Pai, o nosso boletim espiritual, a nossa ficha espiritual, ó Deus, possamos, diante do Senhor, meu Deus e meu Pai, sermos aprovados, Senhor. Que o Teu Espírito, ó Deus, possa tocar em cada um dos nossos corações, para que aquilo, ó Deus, em que nós mesmos, que o Teu Espírito já nos mostrou que estamos sendo reprovados em determinadas atitudes, Senhor, que possamos, meu Deus, corrigir, para que não sejamos envergonhados diante de Ti, Pai. Tudo o que queremos, Deus, é sermos aprovados diante do Senhor. É verdade que diante dos homens nem sempre seremos, ó Pai, mas Tu que conheces os corações, Tu que sondas, ó Pai, e sabe de todas as coisas, ó Pai, do mais íntimo do nosso ser. É a Ti que nós queremos agradar e sermos aprovados, Senhor. Pai, que essa palavra, Senhor Deus, meu Pai, germine, brote e frutifique em cada um dos nossos corações. Deus, leva-nos agora em paz aos nossos lares, dá-nos uma noite abençoada. Permita, meu Pai, pelo Teu amor e pela Tua bondade, que possamos estar aqui amanhã, mais uma vez, ó Pai, para expressar ao Senhor a nossa gratidão, a nossa adoração, por esse ministério, pelo exército de oração, que tem, meu Deus e meu Pai, combatido diante do Senhor, toda segunda, quarta e sexta, Pai, buscando, meu Deus, de Ti o socorro, o alívio, a ajuda, não somente para cada soldado, mas para todo o exército do Senhor, ó Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, 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 Senhor. Vamos em paz, Deus nos abençoe.